Bom dia, irmãos, graça e paz. Ainda mais um tempo, vamos curvar nossa face, vamos buscar aquele que pode nos socorrer nessa manhã. Bendito Deus Espírito Santo, nós oramos a Ti para que os nossos afetos sejam cativados para o nosso Isaac celestial. Que nessa manhã o Senhor Jesus receba de todos nós o acolhimento, o louvor, a admiração e a adoração. Venha passear no nosso meio, doce Espírito. Só Tu podes revelar o significado espiritual desse tempo. Não é um ritual, é um encontro com o amado da nossa alma. Que realmente nossos corações sejam cativados. Que tudo seja para a honra, glória e majestade do nosso amado Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios 11, vamos ler aqui a partir do versículo 23 até o versículo 26. A palavra de Deus assim diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até aqui. Amados irmãos, inicialmente, permitam-me fazer uma pequena observação aqui. É profundamente admirável no nosso coração considerar a vida de união com Cristo que Paulo tinha. Pois o que acabamos de ler aqui, Paulo recebeu diretamente do Senhor, como foi dito aqui no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor. Não foi de outra fonte que ele recebeu tudo isso que acabamos de ler aqui agora. Ele recebeu essa profunda revelação da mesa da comunhão, da ceia do Senhor, diretamente daquele que era o amado da alma dele e o amado da nossa alma. E é interessante dizer que essa carta ela foi escrita bem antes dos evangelhos. Então isso realmente torna esse escrito extremamente lindo para nós. Isso é um convite para que nós verdadeiramente sejamos cativados pelo Senhor e tenhamos uma vida de união com Ele. Mas o verso que eu quero destacar com vocês nessa manhã, aí é o de número 26. Novamente eu lendo ali para vocês. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Durante essa semana que passou, eu estava pensando nesse verso. Aí eu fiz uma seguinte consideração no meu coração. Por que não está escrito assim? Que todas as vezes que comerdes do pão e beberdes deste cálice, estaríamos anunciando os grandes milagres de Jesus. Por que não está escrito aqui que todas as vezes em que comermos do pão e bebermos do cálice, estaríamos anunciando os poderosos sinais de Jesus? Ou mesmo, por que não estaríamos anunciando a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio? Isso seria de uma grandiosidade sem par para considerarmos em nosso coração. Mas o que nós estamos percebendo na leitura é que a ênfase está em anunciarmos a morte do Senhor Jesus Cristo. E isso remete-nos diretamente para a cruz do Calvário. Isso tem um significado muito importante naquilo que vamos considerar com os irmãos de maneira bastante breve nesta manhã.
Queridos irmãos, nós precisamos compreender que foi na cruz do Calvário, através da morte do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que Ele conquistou a exousia. O que significa isso? Ele conquistou o pleno poder. Ele conquistou toda a autoridade desse universo que agora está diante dos seus pés. Todo o poder está sobre Ele. Ele conquistou todo o poder. Ele reina sobre todos e sobre tudo. Há uma passagem, não precisamos abrir o Evangelho de Mateus 28, 18. Lá diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é impressionante, irmão. Sim, é verdade. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, o que nós enxergamos ali? A perfeita obra redentora que Ele realizou por nós. Nós fomos plenamente justificados pela obra perfeita, o sacrifício perfeito que Cristo realizou por nós naquela cruz. Isto é maravilhoso, irmãos. Amém. Contudo, eu quero ir um pouco mais a fundo com os meus irmãos para entendermos um pouco mais o alcance da vitória de Cristo na cruz através da sua morte. Um pouco mais. O texto que eu me referi há pouco de Mateus 28, 18. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós devemos olhar que estas palavras carregam algo muito poderoso, muito precioso, que nós precisamos discernir o que é. Queridos irmãos, ao longo de todo o ministério do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu muita oposição, mas de maneira muito especial quando Ele estava pendurado no madeiro por aquelas 6 horas. Devemos entender que 3 impérios se levantaram contra o nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava pendurado naquele madeiro. E qual era o objetivo desses 3 impérios? Eles buscavam derrotar Jesus. Quais seriam esses impérios? O Império Romano, na pessoa de Pilatos e de toda a opulência daquele império, toda a malignidade daquele império. O segundo império que se levantou contra o Senhor Jesus Cristo foi o império religioso. Ali na figura de toda a classe sacerdotal, o sinédrio e todas as representações religiosas, era o império que tinha se levantado contra Jesus. E por fim, o império satânico, o diabo e todos os principados e potestades e demônios, e o diabo liderando todos esses impérios, se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo para buscar derrotá-lo naquela cruz. Queridos irmãos, o diabo, o homem, o mundo, através de todo o sofrimento, de todo o martírio, de todo o flagelo que estava sendo imposto sobre Jesus, eles buscavam arrancar de Jesus, sabe o quê? Um pecadinho. Eles queriam arrancar de Jesus um pequeno sentimento de rancor, uma pequena frase de blasfêmia. Eles buscavam arrancar de Jesus um sentimento de vingança. Mas eles conseguiram, irmãos? Não! Aleluia por isso. Queridos irmãos, eles derramaram todo o ódio, todo o desprezo, toda a violência sobre Jesus. Fizeram de tudo para derrotar Jesus naquela cruz. Mas Jesus continuou sendo Jesus. Sabe, irmãos, se eles conseguissem o seu feito, Jesus seria apenas mais um homem entre todos os homens caídos desse mundo. Mas Jesus era diferente, Jesus andava diferente, Jesus pensava diferente, Jesus agia diferente, Jesus reagia diferente, Jesus fazia as coisas diferente, porque Ele era o varão de Deus, Ele era um homem perfeito, nele habitava toda a plenitude de Deus.
Então, quando aqueles impérios se levantaram para destruir, para derrotar Jesus, na sua morte, verdadeiramente Jesus derrotou todos os impérios. Todos. O diabo, o mundo e o homem foram derrotados. Irmãos, a ordem maligna deste mundo foi desmoronada. O verdadeiro Kyrios, o Senhor, não é a morte, não é o diabo, não é o mundo, não é o império. Tem um nome, o Kyrios, o Senhor é Jesus Cristo. Esta é a mesa da vitória. Jesus é o seu nome, irmãos. Através da sua morte, Jesus, Ele derrotou todo o mal, Ele derrotou o pecado, Ele derrotou o ego, Ele derrotou as trevas, Ele derrotou o ódio, Ele derrotou a morte, Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, é o diabo. Ele derrotou todo o principado e potestade e os expôs à vergonha. Jesus derrotou o mundo, Jesus derrotou o inferno. Este é o teu Senhor. Ele acabou com a ordem desse mundo. Não existe mais. Jesus venceu. Que Senhor é esse, amados irmãos? Ele tem sobre as suas mãos as chaves da morte e do inferno. Qual é o teu probleminha mesmo, irmão? Tudo isso aconteceu naquela cruz, através da sua morte. Será que nós percebemos a magnitude, o valor, o alcance da morte de Cristo naquela cruz? Me ouçam novamente, Abraham Kuyper, um grande homem de Deus, século XIX. Ele disse o seguinte: não existe um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre o qual Cristo Jesus, que é Senhor e soberano sobre tudo e sobre todos, não clame: isto é meu. Nós temos um Senhor poderoso, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Kyrios. Ele é o Kyrios. Que Senhor é este? Ainda um cenário, quando o Senhor Jesus Cristo estava provando as suas dores mais lancinantes, ali pendurado no madeiro, que foram os inícios aqui daqueles momentos que Jesus começou a padecer. Ele foi crucificado às 9 da manhã e rendeu o Espírito às 3 da tarde. Mas naqueles primeiros momentos, as dores eram muito mais lancinantes. Então ele dá o seu primeiro brado, ele se volta para os homens e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem ama nunca é derrotado. Ele venceu o ódio com o amor. Ele venceu as trevas pela luz. Ele venceu a morte através da vida. Ele, o santo, venceu o iníquo. Que Senhor é esse que nós temos? É este Senhor que convidou você a estar diante dessa mesa, que é a mesa da vitória. Vocês entenderam que os três impérios queriam fazer com Jesus? Achar um pecadinho, porque daí seria mais algum elemento de toda essa humanidade caída. Mas não acharam. Então há um vitorioso sentado no mais alto, elevado trono desse universo, chamado Jesus Cristo. Que Senhor é este? A luz venceu as trevas, a vida venceu a morte, o amor venceu o ódio, o santo venceu o iníquo. Mas sabe uma coisa, amados irmãos? Não acabou aqui ainda. Aqui está uma vitória acachapante do Senhor sobre todos os impérios desse mundo. Mas não acabou ainda. O Senhor enfrentaria uma outra grande batalha. Sabe qual é, meu irmão? O abandono do Pai. Ele seria abandonado do Pai. E por quê? Porque Ele estaria carregando os nossos pecados sobre Ele. A palavra de Deus diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a face da terra. E perto da hora nona ouviu-se um grande brado dado pelo Senhor Jesus Cristo: Deus meu, por que me desamparaste?
Sabe por quê? Porque todo o cálice da ira estava sendo derramado sobre o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os meus e os pecados de cada um de vocês haviam sido colocados sobre Jesus. E Deus estava então julgando os nossos pecados no seu Filho. Então ele vai sofrer, ele vai padecer o abandono do seu pai. O seu pai irá virar o rosto para ele, porque ele estava carregando os nossos pecados. E o pai não poderia ter comunhão com ele quando ele estava sendo feito pecado. Quero que vocês abram comigo Evangelho de João, capítulo 19. João 19. E aqui nós temos um dos relatos mais impressionantes, como tantos outros que estão registrados aí nas Escrituras Sagradas. João 19, versículo 30. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Por favor, observem o que nós acabamos de ler. Observem. Observem a exousia, a autoridade, o poder do Senhor Jesus Cristo. De olho no versículo 30. E quando ele então pronuncia aquelas palavras de vitória, está consumado, a Bíblia não fala que a cabeça de Jesus caiu. Aí está escrito que Jesus inclinou a sua cabeça. Aqui também não está escrito que o Espírito saiu de Jesus. Aqui está escrito que ele rendeu o Espírito. Isso significa que a morte não entrou em Jesus, e sim que Jesus entrou na morte. Este é o teu Senhor Jesus. Isso chama-se exousia, autoridade absoluta sobre este universo. Não há outro Senhor. E é este Senhor que te convida para participar da mesa da vitória. Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor absoluto de todo esse universo. É disto que essa mesa fala, irmãos. Essa é a mesa da vitória. Não é impressionante esse amado Senhor? O grande vencedor. Eu quero dar uma boa notícia para você. Você nasceu de novo, Ele habita dentro de você. Ele é o teu Senhor, Ele é a tua vida, Ele é teu descanso, Ele é a resposta para tudo que você quer. Jesus é o nome dEle. Que Senhor é este que nós temos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, irmãos, esse é o teu Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Este é o teu Senhor, essa é a mesa da vitória. O que eu e você temos a dizer diante de um Senhor como este? Ele é tão diferente, não é? Ele é diferente, Ele fala diferente, Ele anda diferente, Ele pensa diferente, Ele age diferente, Ele é diferente. Então nenhum império poderia destruí-lo. Agora tudo isso que nós conhecemos, império do homem, império religioso, império satânico, é império das trevas. Só existe um Senhor nesse universo, chama-se Jesus Cristo. E Ele te chama para participar dessa mesa. Que Senhor é este, Pedrinho? Glória a Deus pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado. Que Senhor é esse? Oh, amado Senhor, receba do teu povo nessa manhã
todo louvor, todo reconhecimento, toda admiração, toda adoração, porque em Ti está a plena autoridade, a exousia, todo o poder. Tu és o Kyrios, Tu és o Senhor. Ah, Senhor, receba do Teu povo nessa manhã a gratidão, o louvor, a adoração do Teu povo. Obrigado, porque mesmo sendo quem Tu sempre o foste, Tu abriste mão da Tua vida. Tu vieste a esse mundo para se entregar a uma morte tão cruel. Mas naquela morte que nós estamos anunciando nessa manhã, nós temos a plena vitória. E aguardamos a Tua volta, Senhor. Bendito eternamente seja o Teu santo nome. Amém, Senhor.